Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao SEON, Centro Espírita Os Mensageiros. É um prazer enorme recebê-los. Nós tivemos hoje à noite, nós todos que estamos aqui tivemos a mesma ideia. Algo nos moveu hoje para sairmos do nosso morninho, do conforto do nosso lar. Alguns já vieram direto do trabalho, é assim mesmo que funciona. Mas fato é que nós estamos aqui, e que bom que a gente está aqui, porque a gente vai poder aproveitar um pouco mais, estando um pouco mais próximos do nosso Criador, sintonizados com o nosso Mestre Jesus e sintonizados entre nós e os nossos mentores espirituais. É muito importante isso. Então, é com muita alegria que o SEON abre as portas para todos nós, na verdade, para este momento de reflexão, e a noite estará a cargo dessa simpatia que a Mariângela, uma trabalhadora da nossa casa, sempre muito disposta, solícita, uma trabalhadora querida de todos nós, e ela com certeza trouxe um trabalho brilhante para nós hoje. Ela vai falar das lições de Dona Anália. Quem será a Dona Anália? Vamos saber isso. Com certeza, alguém brilhante, um espírito brilhante, que ela trará logo mais a discorrer sobre a vida e sobre o que esse personagem, o que essa pessoa trouxe de bom para nós. E assim é com todos nós trazemos algo de bom para o planeta. É essa a nossa função. Não é só a nossa família, não é só a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. É o planeta, porque é assim que Ele, o Criador, nos vê. Uma peça importante nesse mecanismo gigante que é o planeta azul, o planeta Terra. Bom, isso posto, eu quero só dar uns pequenos recados, antes agradecer também os nossos amigos internautas que nos assistem pelo canal YouTube. Então, sejam também muito bem-vindos. O tema da noite, as lições de Dona Anália. E antes da Mariângela tomar o púlpito, eu quero só frisar, nós estamos em meio ao nosso 8º festival da pizza. Uma vez por ano a gente promove esse festival e está ocorrendo ontem, hoje e amanhã. Aqueles que já encomendaram, depois da reunião, pode se encaminhar ali para o salão de eventos, ali atrás, e retirar a sua pizza. E eu tenho certeza que vocês vão aprovar, porque realmente é muito gostosa e ela é feita com muito carinho, inclusive com um passe que já é aplicado na pizza. Com certeza nos fará muito bem. Tá bem? Então, vamos lá. Eu quero chamar uma outra simpatia, uma outra trabalhadora também igualmente querida, a Suzana. Ela fará a leitura, depois uma prece, e então a Mariângela assume. Boa noite a todos. No livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem é: com um ardente amor, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8.
Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Embalados pela mensagem de hoje, vamos agradecer essa noite, reunidos nessa casa de oração, nessa casa que nos acolhe, que nos ampara, que possamos dar nossa contribuição à obra através da nossa vivência. Ampara, Senhor, a todos que por aqui passarem, encarnados, desencarnados, o fortalecimento da fé, do bom ânimo para as nossas lutas, as lutas que nos cabem a cada um. Que assim seja. Boa noite, gente amada. Que a misericórdia divina nos ampare, nos console, nos conforte, nos ilumine neste momento de reflexão. A nossa querida companheira Suzana trouxe ardente caridade uns para com os outros. Nada melhor do que este texto para começar esta nossa reflexão. Muitos de nós não nascemos em berço espírita. Viemos conhecer a doutrina no caminho da nossa jornada terrena, como foi meu caso, deve ser o caso de alguns de vocês. E muitos de nós ouvimos falar pela primeira vez de espiritismo por meio do nosso maior médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier, o bem-amado Chico Xavier. Mas esse não foi o meu caso. Quando criança, ouvi pela primeira vez falar de espírita e de espiritismo pelo nome de Anália Franco. No bairro onde eu morava, na cidade de Londrina, norte aqui do Paraná, eu estudei em uma escola durante os 8 anos do ensino fundamental. Naquela época, primeira até a 8ª série, era o primeiro grau. A escola ficava a 2 quadras de um orfanato, de um lar. E nós convivíamos com as crianças que estudavam conosco ali na escola. Eram os meninos do lar Anália Franco. Era um prédio muito grande, como vocês estão vendo aí,
Menos bonito à época, hoje está bem bonito, tá? Tinha uma quadra enorme, onde nós íamos de vez em quando brincar, na verdade, de bola queimada. O lar ficava na Avenida Anália Franco, fica até hoje nessa avenida. E naquela época era cuidado por uma sociedade espírita, na pessoa do tio Pedro. A gente chamava tio Pedro, era criança, era o tio Pedro. O senhor Pedro Cândido Romero, presidente com o maior tempo à frente da instituição e que dedicou grande parte de sua vida ali para o lar. Neste ano de 2023, o lar Anália Franco de Londrina completa 60 anos. E para mim, além das lições que vieram com os meus amigos de orfandade, foi esse exemplo de mulher espírita, a senhora Anália Franco, que fui conhecendo ao longo da minha vida pessoal e profissional. Se o nome Anália Franco é mais conhecido hoje pela sociedade em geral como o nome de um bairro chique lá em São Paulo, o Jardim Anália Franco, e é chique mesmo, um shopping, tem nome de shopping lá na capital de São Paulo, Shopping Anália Franco, um campus de universidade privada, nome de ruas por todo o interior de São Paulo, é também lembrada em inúmeros lares e asilos, instituições e casas espíritas por todo o Brasil. É considerada a grande dama da educação brasileira, ainda que muitos de nós, professoras e professores, pouco conhecemos de Anália Franco, pois não era estudada nas universidades. E eu digo, não era. Nas últimas décadas, muitos pesquisadores vêm resgatando a sua história, o seu legado, como se vê pela quantidade de artigos, dissertações, teses e livros sobre ela, a que tive acesso quando eu fui estudar para essa palestra de hoje. Um exemplo é essa biografia de Eliane de Cristo e Samantha Lodge, Anália Franco, a educadora e seu tempo. E esse livro de poemas de Rita Falker, Dona Anália, a amiga das crianças. Um livro só de poemas sobre Anália Franco. Além disso, no nosso meio espírita, Anália Franco foi retratada por dois grandes biógrafos, ambos espíritas, Roque Jacinto e Eduardo Carvalho Monteiro. Aqui nós temos o livro do Monteiro, Anália Franco, a grande dama da educação brasileira, e o livro aqui de Roque Jacinto, Anália Franco, o Anjo da Caridade. Roque Jacinto também escreveu um outro livro sobre Anália Franco, mas em história em quadrinhos, Anália Franco, a benfeitora. E já no nosso século XXI, pela tese de doutorado da estudiosa espírita Dora Encontre, que muitos de nós conhecemos pelas preleções espíritas. Ela estudou a pedagogia espírita e o trabalho tanto de Anália Franco como de Eurípides Barçanufo. Aliás, foram as sociedades espíritas que guardaram toda a documentação a respeito de Anália Franco e que hoje servem aos pesquisadores. Diante de tudo isso, infelizmente, ainda é pouco lida e reconhecida por nós espíritas. Digo mais, pelos evangelizadores espíritas. Hoje, nós temos essa belíssima obra que eu deixei aqui à mesa, de literatura infanto-juvenil, As Meninas da Doutrina. Entre as meninas aparece Anália Franco. Trata-se de um livro sobre as mulheres que acompanharam Jesus, as mulheres que acompanharam Kardec e as mulheres
que trabalharam e trabalham pela doutrina espírita no Brasil. Eu trago hoje para vocês um pouquinho da extensa biografia de Anália Franco. Na semana passada, nós tivemos a biografia de Bezerra de Menezes, né, que era contemporânea de Anália Franco. Hoje nós continuamos com as biografias, né? E por que hoje? Por que eu trago Anália Franco hoje? Porque neste mês de outubro, nós comemoramos na semana passada o Dia das Crianças. No dia 15, domingo, nós homenageamos as professoras e os professores brasileiros. E este mês de outubro é conhecido, mais recentemente, pelo mês de cuidado com a saúde feminina, o cuidado com a mulher, o Outubro Rosa. Assim, trazer a Anália Franco, a nossa reflexão neste momento, é rememorar a professora que dedicou sua vida às crianças e às mulheres. E diante das lições que essa senhora nos oferece, nós nos perguntaremos: qual é a nossa missão nesta encarnação? Então vamos às lições de Dona Anália. Mas quem foi Anália Franco? Anália Emília Franco nasceu em 1853 e alguns registros trazem 1856, mas a pesquisadora Rosângela Ferreira encontrou que seria a certidão de batismo da Igreja Católica à época, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Anália Franco desencarna em 1919, na cidade de São Paulo, vítima da gripe espanhola, que assolou o mundo naquele momento. Tinha, então, 66 anos. 1853. Nós estamos na segunda metade do século XIX. E aí, lá na França, nosso querido Allan Kardec já estava pesquisando, observando que alguma coisa estava acontecendo diferente, ali com mesas girantes. Nasce Anália Franco, num Brasil escravagista e patriarcal, mas nasce de uma família espiritualmente diferenciada, o que não é por acaso. Filha de uma professora e de um comerciante, que tinham condições financeiras para educar a menina Anália. A família buscava a autonomia da menina. E aí eles usavam uma educação progressista, de diálogo no lar, coisa impensada àquela época. Não havia pai e mãe conversando com os filhos naquele momento, naquele tipo de educação. Havia somente a mãe com os trabalhos do lar, educando as crianças, e o pai bastante afastado da família. A menina Anália dizia que não queria se casar, que essa não era a sua missão. E era realmente algo inovador e desafiador à época, né? Justamente por uma época que o sonho de toda mulher, de toda menina, de toda moça, e sonho que não é sonho, é só regra social mesmo imposta, era preparar somente para o casamento e o cuidado com o lar, com o marido, com os filhos, com a casa. Anália pensava em outras coisas. Ela se inquietava com o social. As questões da escravidão ainda reinante no país, o papel das mulheres na sociedade, as extremas desigualdades sociais, temas absolutamente silenciados para as mulheres. Ela pedia ajuda para os pais para comprar livros, e ela mesma ia aos livreiros, e os livreiros vinham reclamar com a família, porque eles não queriam vender os livros para uma menina moça, porque estava transgredindo outra regra social
à época. O que é essa história de mulher querer saber ler? E lá então, com 15 anos, se forma professora. Já era assistente de sua mãe. Depois, em 1871, aos 18 anos, fez o concurso público e assumiu a cadeira de professora primária da cidade de Jacareí, em São Paulo, onde a família havia se mudado. Ela tinha prazer enorme em ensinar a ler e a escrever. Mas a sala de aula era muito pequena para a força que Anália Franco tinha. Justamente em 1871 é promulgada a Lei do Ventre Livre. Mas o que era essa lei? Libertava então as crianças nascidas das mulheres escravizadas. O problema é que as crianças ficavam sob a autoridade dos donos dessas mulheres até os 8 anos de idade. Quando as crianças, então, poderiam trabalhar ali mesmo para esses senhores, mas à custa de um pagamento. Ora, gente, isso realmente não acontecia. O que acontecia, na verdade, era que a maioria das crianças ou morria, ou era colocada na roda dos enjeitados, nas chamadas Santa Casa de Misericórdia, ou as crianças um pouco maiores viviam abandonadas pelas fazendas e pelas cidades. Envolvida então com a causa abolicionista, ela não se conforma com as crianças desamparadas. Começa a enviar cartas para as esposas, filhas dos fazendeiros da região, pedindo ajuda por essas crianças. E uma das fazendeiras então ofereceu um local, que se tornou, meus amigos, a primeira escola pública maternal que se tem notícia no país, lá em Jacareí, São Paulo. Acontece que a casa tinha sido cedida gratuitamente pela proprietária, mas sob uma condição: não misturar negros e brancos. Anália não aceitou a proposta e recusou a oferta da gratuidade, passando a pagar um aluguel pela casa, que era, na verdade, grande parte do salário da Anália, o salário de professora, até hoje, enfim, vamos lá. E recebendo qualquer criança nela, qualquer criança, sem distinção, sem segregação racial. Mesmo recebendo aluguel, a fazendeira, achando um abuso ficar misturando negros e brancos, não gostou da ousadia da professora, recorreu ao prestígio de seu marido, que era um coronel respeitado ali, e conseguiu a remoção de Anália Franco daquele lugar. Ela passa, então, a residir em São Paulo, na capital. Alugou uma velha casa com o seu próprio dinheiro e anunciou no jornal a existência de um abrigo para as crianças negras. E juntou aquela criançada. A despesa, gente, custou também grande parte do seu salário, não sobrando o suficiente para a alimentação das crianças. Ela não hesitou. Começou a sair e foi pessoalmente pedir esmolas nas ruas, junto com as crianças, as quais ela chamava de meus alunos sem mães. Moça e magra, modesta, altiva, aquela impressionante figura de mulher que mendigava para filhos de escravas, tornou-se um escândalo. Era uma mulher perigosa, e foi assim que ela foi retratada, perigosa, em pleno regime monarquista e escravocrata. Grupos abolicionistas e republicanos resolveram ajudá-la nessa missão, que para Anália não era somente uma questão política, era sim de profundo amor ao próximo. No entanto,
uma casa só não daria conta para atender tantas crianças abandonadas. Tratou então de treinar outras pessoas e passou a ir de cidade em cidade fundando escolas maternais e escolas elementares. Anália mantinha seu apoio aos republicanos, aos abolicionistas e ao movimento feminista. Mas seu ideal era a educação. Educação das crianças e das meninas mulheres, o que a levou a fundar uma revista própria, a revista Álbum das Meninas, entre 1898 e 1901. Era uma revista literária e educativa dedicada às jovens brasileiras, às mulheres, às meninas. Era uma mescla de textos de cunho religioso, críticas sociais, defesa da educação das mulheres e o seu posicionamento contra a escravidão. Tá? Tinha acabado já, promulgada, a abolição, mas continuava um outro tipo de escravidão. Defendendo a causa da educação, eu trago aqui um trecho do comentário de Anália no Álbum das Meninas. Enquanto a maioria do povo continuar entregue à deplorável incúria, profundamente imersa nas trevas de uma ignorância absoluta, verdadeiramente lamentável, a escravidão não se extinguirá entre nós. A liberdade não passará de uma falsidade, se faltar ao seu mais importante e rigoroso dever, a educação do povo. Sentimos as consequências até hoje. Em 1901, Anália Franco e mais 20 amigas, todas mulheres, fundaram a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, a FBI, com sede no Largo do Arouche, lá em São Paulo, capital. Era um grande projeto de fomento e assistência às escolas básicas e profissionais, lares por todo o estado de São Paulo. Para tanto, o que elas mantinham? Programas de assistência, pequenas lojas de artesanato, como vocês estão vendo aí, para que a renda pudesse ser revertida às escolas criadas por elas. Aí tem um bazar da caridade, lá na Rua do Rosário, em São Paulo. Em 1902, ela fundou, então, o Liceu Feminino, cujo objetivo era preparar professoras para darem aulas naquelas escolas. Aí tem uma foto com ela ali, as professoras do liceu. E em 1911, conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir a Chácara Paraíso. Era uma chácara na região norte de São Paulo. Eram 75 alqueires de terra, parte em matas e outra parte ocupada por benfeitorias diversas. Entre essas benfeitorias havia este velho solar. Na chácara, então, Anália fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo. Gente, regeneradora lembra regeneração. E a gente precisa também se despertar para isso. Tá? Ela aproveitou o casarão, a estrebaria e a antiga senzala e internava ali, sob direção sempre feminina, garotos mais aptos para a lavoura, para a horticultura e outras atividades agropastoris, e recolhia moças, e aí eu vou fazer sempre aspas, gente, vem da biografia, desviadas. O que seriam essas moças, entre aspas, desviadas? Eram moças em prostituição, que ela recolhia pela cidade de São Paulo, permitindo a ressocialização. E mulheres, de novo entre aspas, arrependidas. O que seriam essas mulheres arrependidas? Eram aquelas meninas que tinham fugido com seus namorados, deixado seus lares, e os namorados haviam abandonado. Elas não tinham como voltar para casa, porque eram filhas renegadas, e passavam a viver na rua, com filhos ou sem filhos. Ela então conseguia juntar essas mulheres e, entre aspas também, regenerar, que quer dizer, na verdade, ressocializar.
e ressocializou centenas de mulheres pela educação e pela profissionalização. Aí está o Velho Solar hoje em São Paulo. Hoje é um campus Anália Franco, da Universidade Cruzeiro do Sul, mas esse Velho Solar, a colônia regeneradora Dom Romualdo, é um patrimônio, né, tombado, né? Então hoje é tombado pelo patrimônio histórico e cultural. Está lá para a gente conhecer, é aberto ao público. A associação tinha como objetivos criar instituições para recolher as mulheres pobres, com ou sem filhos, as meninas órfãs, filhas de pais inválidos, meninos com suas mães até 8 anos, filhos de mães operárias, e para criar aulas de instrução primária, secundária e profissional, diurnas e noturnas. E olha só, outra inovação da Anália Franco. Além de juntar meninos negros e brancos, juntava meninos e meninas, o que também era escandaloso à época. Aí está uma foto da colônia com a escola mista. Dentre as instituições, nós podemos destacar tudo que ela acabou fazendo nesses anos todos: escolas maternais, liceus femininos, asilos, creches, escola noturna para analfabetas, grupo dramático, aulas de música, teatro infantil, oficina de flores, oficina de costura, oficina de bordado, biblioteca, aula dentária para higiene bucal, aula de línguas, banda musical, orquestra feminina, albergue diurno para os filhos das mães empregadas, é a creche, né? O que hoje nós temos como o Centro de Educação Infantil, a Escola Profissional Tipográfica, o Bazar da Caridade e a Colônia Regeneradora Dom Romualdo. Olha aí então a foto com crianças e adultos no pátio da colônia. E ali as mulheres aprendendo a costurar também na colônia. Tratava-se então de um circuito extremamente inclusivo para as mulheres. Então o que a associação fazia? Profissionalizava as meninas professoras. Essas meninas professoras iam para as escolas em todo o estado de São Paulo, eram professoras e também diretoras dessas escolas, e a própria Anália Franco escrevia o material e os manuais, né, para serem utilizados nessas escolas. Então, uma proposta de profissionalização para mulheres como forma de emancipação social. E isso tudo, meus amigos, no início do século XX. Nós estamos falando de mais de 100 anos, no início do século XX. Para tudo isso, a utilização do que nós vamos chamar de método eclético. Ela usava de tudo um pouquinho, mas se baseava muito mais em 3 grandes pensadores da pedagogia: Froebel, Marie-Pape Carpentier, que era uma educadora francesa, e Pestalozzi. E aí nós encontramos os 3 pensadores, né, colocando a criança como sujeito ativo e autônomo. E quando nós falamos de Pestalozzi, automaticamente nós fazemos o elo com Allan Kardec, né? Esse estudou com o próprio Pestalozzi, né, na Suíça. E toda a sua obra pedagógica é de cunho pestalozziano. Então nós temos aí, né, uma junção, né, como eles se encontram. Além de escrever os manuais de trabalho para as escolas, e esses manuais também para as professoras, ela publicou a revista A Voz Maternal. Então está aí, né, uma capinha da revista para nós, inserindo textos dela mesma e as contas da associação. Então vocês veem aí, as preleções de Jesus, que é um texto da Anália Franco, do lado o relatório de contas. Então ela prestava contas da associação através da Voz Maternal, que é essa revista. Além disso, ela foi autora de 3 romances: A Égide Materna, A Filha do Artista, A Filha Adotiva, numerosas peças teatrais, diálogos e poemas. E aí eu sempre me pergunto quando ela dormia, porque até agora eu não vi
a pessoa dormir, porque trabalhava muito e escrevia muito. Aí nós temos a imagem de 2 romances, a égide materna e a filha adotiva. Tá? Entre os anos 1897 e 1898, Anália Franco sofreu uma cegueira temporária, ocasião em que tomou contato com o espiritismo. Conseguiu voltar a enxergar, mas nunca mais pôde deixar de usar os seus óculos, uma de suas marcas visuais registradas. E aí, se nós conhecemos um pouquinho da biografia de Allan Kardec, nós já sabemos que ele também sofreu uma cegueira temporária antes, né, do início dos estudos espíritas. Tá? E na época, essa cegueira teria sido curada por uma médium. Então, olha que interessante. Está aí a Anália Franco com alunos da escola maternal. O caráter científico, a clareza com que a doutrina espírita abordava e aborda os aspectos espirituais da vida encantaram Anália. Segundo a revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, em 1905, Anália foi considerada a infatigável evangelizadora. Mas ela não era proselitista. Ela era espírita fervorosa, mas extremamente liberal e tolerante. Não gostava de imprimir às obras um caráter espírita. Ela recebia crianças de todas as crenças religiosas e explicava que bastava o ensino das verdades fundamentais das religiões em geral. A existência de Deus, a imortalidade da alma e o ensino da mais pura moral, para despertar no coração das crianças a atividade espiritual, no sentido de amor a Deus e amor ao próximo. O fato, gente, a gente fica imaginando, mulher trabalhando, pensando tudo isso, e o fato de Anália Franco ser espírita incomodava mais ainda a sociedade na época. Alguns jornais católicos não poupavam a ela críticas pesadíssimas, mas ela jamais desanimou. Frequentava o Centro Espírita em São Paulo e lá conheceu aquele que viria a ser o seu marido. Vocês se lembram? Agora há pouco nós falamos sobre isso. Não queria se casar? Não era a sua missão? Pois é, e não é que ela se casou? Aos 53 anos, ela se casou com Antônio Bastos, tornando-se Anália Franco Bastos. Mas não foi esse nome que ficou, né, para nós, ficou só Anália Franco. Mas ela se casou com Antônio Bastos, espírita militante, grande espírita, que era da diretoria do Centro Espírita lá em São Paulo. E também era o livro caixa, era o responsável pelo livro caixa da associação. Então ele o ajudava o tempo todo na Associação Feminina Beneficente. E foi, gente, o regente da primeira banda feminina do Brasil, uma banda formada então só de mulheres. Daí a foto da banda musical, né, da associação, ela está ali no meio e ele também. Juntos, Antônio e Anália fundaram um Instituto Espírita Natalício de Jesus, lá em São Paulo. A única escola de Anália Franco com fundamentos espíritas, que ela fez questão de deixar a cargo do seu marido, para não incluir nos trabalhos da associação. Então ela sabia separar a ação social com o movimento espírita. Até porque ela recebia na associação verbas de outras vertentes religiosas, de outras vertentes filosóficas, como a maçonaria, por exemplo. Então ela não queria misturar. Teve ano que a Anália Franco
prestou conta de mais de 100 instituições e acompanhava todas as escolas e abrigos, se informando sobre o que cada local precisava para se manter. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, trouxe sérios problemas financeiros à instituição, como para todo mundo naquele momento. E assim que a guerra terminou, se iniciou outra, a gripe espanhola. Tá? A gripe espanhola chega ao Brasil em setembro de 1918. Em seus escritos, Anália Franco escreve que todas as meninas do liceu feminino ficaram doentes e ela mesma cuidou dessas meninas. Quando, em janeiro de 1919, também ela sucumbiu à gripe, vindo a desencarnar no dia 20 de janeiro. Naquele momento, ela se programava para ir ao Rio de Janeiro, fundar mais uma instituição, que mais tarde foi concretizada, como vocês estão vendo ali, pelo seu esposo viúvo, colocando, dando o nome de Asilo Anália Franco, que existe lá no Rio de Janeiro até hoje. Anália Franco não deixou filhos biológicos, mas sim milhares de filhos espirituais. E não poucas lições para todos nós. Em seus 66 anos de vida, a mestra Dona Anália, como era assim chamada, foi responsável por fundar tudo isso. 71 escolas, 23 asilos, 2 albergues, uma colônia regeneradora, uma banda musical, uma orquestra feminina, um grupo feminino de teatro, em 24 cidades no interior de São Paulo, mais as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi poeta, romancista, teatróloga, contista, jornalista, musicista, autora de literatura infantil, autora de livros didáticos, abolicionista, feminista, republicana, escritora, professora e espírita. Nas suas biografias, espíritas ou não, surgem os nomes, os epítetos, que nós chamamos Grande Dama da Educação Brasileira, Nossa Senhora da Orfandade, Anjo de Caridade, a Caridade em Ação, a Apóstola do Bem e, não poderia faltar, a Perigosa. Que lições a mestra Dona Anália oferece a nós, espíritas deste século XXI? Eu tentei, de modo bastante modesto, refletir sobre apenas 5 lições. São essas nossas tarefinhas de casa, as lições de casa para nós. Primeira lição da Dona Anália: a justiça social. Pela igualdade de gênero e de raça em favor das mulheres, das pessoas negras no Brasil. E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 799, Kardec perguntando de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E aí eu só recortei um pedacinho, um trecho lindíssimo dessa resposta. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E na Gênesis capítulo 1, item 36, com a reencarnação, e aí se você é reencarnacionista, não tem como, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar-se a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletariado, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Segunda lição, a educação. Justiça social, educação. Educação para a liberdade, educação para a emancipação, educação para o progresso. E aí nós vamos encontrar novamente no Livro dos Espíritos um comentário de Kardec para a questão 917. O mal deve ser atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral.
E lá na questão 796, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. E a mesma Anália Franco nos diz: não é suficiente fazer o bem, é necessário fazê-lo frutificar. Terceira lição, a caridade. Mas não a caridade da esmola, é a caridade pela promoção social. E aí nós encontramos na Revista Espírita Kardec nos dizendo: nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Parece que está falando da Nália, né? E ela nos diz: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. A quarta lição é o não proselitismo, pelo respeito a todas as religiões, que é a missão também da doutrina espírita. E aí nós vamos encontrar na Revista Espírita, de dezembro de 1861, Kardec nos dizendo: cabe aos espíritas, e esse cabe aos espíritas é meu, tá? E aí vem Kardec, falar abertamente do espiritismo, sem afetação, como de uma coisa muito simples e muito natural, sem apregar e, sobretudo, sem buscar, nem forçar convicções, nem fazer prosélitos a qualquer preço. O espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele, porque dele se necessita. E por fim, a última lição é a lição do mundo, pela utilidade da nossa existência. Meditar sobre a vida de Anália Franco é perceber a nossa pouca capacidade de mobilização social. Temos tantos recursos hoje, nós temos tempo. A Anália Franco viveu 66 anos e viveu muito para uma época. Nós passamos dos 70, dos 80, estamos vivendo mais, mas não agimos como essa notável mulher agiu em um momento tão desfavorável. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 13, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? E ela diz: não há vida feliz, individual ou coletiva, sem ideal. A pergunta que abriu a nossa reflexão é oportuna aqui. Qual é a nossa missão nesta encarnação? Que nós aprendamos, as lições de Anália Franco. E eu encerro com um pequeno poema da mestra Dona Anália, uma estrofezinha que ela escreveu para os seus meninos, para eles poderem decorar e declamar, sempre pequeno, nada muito grande. Encontrei então o áudio, uma música feita a partir dessa pequena estrofe, o hino a Jesus. Vamos
saudar a Jesus, terno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó amigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus. Boa noite e gratidão imensa. Gratidão pela presença e pela reflexão de hoje. Emocionante, né? Eu tinha certeza que esse trabalho era brilhante, como todo trabalho brilhante dos nossos trabalhadores, nossos companheiros aqui de luta, de estudos, na busca do aperfeiçoamento. Eu agradeço imensamente, enquanto os nossos médios se recolhem para a Câmara de Passe, ao trabalho brilhante dessa querida amiga, doce, meiga, como eu disse para vocês no início. Eu quero aproveitar também para informar que nós mantemos um projeto, né? Projeto Velhos Amigos, que são donativos que a gente vai arrecadando durante um mês para doarmos no Lar dos Idosos e também para doarmos no Centro de Nutrição Infantil. Então, esses donativos é tudo aquilo que se usa normalmente nesses lugares, né? Fraldas descartáveis, no caso das crianças para recém-nascido, no caso dos idosos a geriátrica, enfim, material de limpeza, higiene pessoal, coisas que normalmente eles usam. Então, aqueles que desejarem, por favor, tragam o seu donativo, depositem lá no fundo do salão, tem uma caixa grande, a gente vai juntando ali e de uma vez por mês a gente entrega, passa uma tarde com os idosos lá no Lar dos Idosos e entregamos esses donativos, ok? Vamos orar então. Agradecemos imensamente ao nosso Pai Maior, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Mestre Jesus, amigo de todas as horas e todos os momentos, que deixou um legado enorme para segui-lo, e que em tantas e tantas vezes relutamos em entendê-lo. Aos nossos mentores espirituais, de cada um de nós em particular, e aos mentores espirituais dessa casa, que se fazem presente o tempo todo conosco, no trabalho, nos estudos. Agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos novamente no corpo físico, buscando o nosso aprimoramento enquanto espíritos eternos que somos, de uma única vida, intercalada por esses momentos em que vivemos no corpo físico.
Obrigado, Pai amado, por tudo que nos dá, por tudo que nos proporciona. Obrigado, Mestre Jesus, amigo. Obrigado, mentores espirituais queridos. Obrigado a todos os senhores. E assim seja.